Glória a Deus. Amém. Vamos entrando, amados. Já já nós vamos começar nossa live. Hoje nossa live está bem especial. Vamos entrando. Isso, o pessoal já está entrando. Temos uma galera aqui. Glória a Deus, amém. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Vamos lá, deixa o pessoal entrar. Glória a Deus. Vamos entrando, amados. Shalom, Valdeci, Mariane, Carla. Glória a Deus, shalom, querida, minha irmã. Isso, pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando, amém? Glória a Deus, vai ser uma grande bênção estarmos juntos. A Grace, lá de Atibaia, saudade desse povo. Ronaldo, shalom, amada, nossa pastora. Hoje vai ser uma live muito especial, queridos. Por isso que eu não vou conseguir fazer no Instagram, amém? Mas eu creio que vai ser uma grande bênção aqui no Facebook. Eu prefiro o Facebook, as ferramentas eu acho melhor. Mas eu creio que vai ser tremendo essa noite, amém? Hoje nós temos um convidado especial. Queria que vamos esperar entrar mais algumas pessoas aí. Vamos receber uma palavra de Deus. Queria que você compartilhasse com seus amigos. Amém? Vamos fazer dessa noite uma noite especial na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhando. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e nós vamos nos encher da glória de Deus. Amém? Vamos dar a Ele o nosso melhor culto, o nosso melhor louvor. O Senhor é fiel, amém, amados? Então vamos lá, mais 2 minutinhos a gente já entra, amém? Vamos lá, só mais 2 minutos e nós já vamos. Compartilhe, amados, compartilhe este vídeo, amém? Vai ser tremendo. Vamos lá. Hoje nós temos um grande amigo conosco aqui. Glória a Deus, isso. Vamos entrando, pessoal. Queria orar com vocês, amém? Queria ter esse momento aqui de oração. Nós vamos receber da bênção do Senhor, da graça do Senhor, da vida de Deus, amém? Amanda, shalom, Carol, shalom, Carol. A Carol tá aí. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite que o Senhor preparou para nós. Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco de maneira tremenda, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos sentido o teu poder e a tua presença e queremos mais e mais de ti, queremos ser tocados pelo teu poder, queremos ser tocados pela tua glória, queremos ser tocados pela tua graça, pelo teu amor, pela tua paz, aquela paz de Jeremias 29, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz do Deus que tem planos de paz sobre as nossas vidas, ó Pai, que toda a nossa casa seja tocada pelo teu imenso amor, pelo teu poder sobre as nossas vidas. Declaramos a paz do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, e que nada, Senhor, saia dos teus propósitos, que sejamos aqui um instrumento para que o Senhor se sobressaia, para que Jesus seja exaltado, em nome de Jesus, amém? Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, apóstolo Simão, shalom, que honra ter você aqui. Shalom, 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 que Deus abençoe abundantemente.
A todos os irmãos que estão entrando. Pastor Tiago, muito obrigado por este convite. Cremos que o poder de Deus vai se mover grandemente no nosso meio hoje e pessoas serão salvas, pessoas serão libertas através do conhecimento da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado por ter um momento. O apóstolo Simão já estava em outra live às 19 horas, só jantou e já veio para cá. Creio que tem uma palavra de Deus para as nossas vidas e nós seremos poderosamente abençoados nessa noite. Volto a falar, irmãos, vamos compartilhar, deixa as pessoas acessarem essa live para que sejam abençoadas, amém? Vamos lá, então, apóstolo, compartilhe conosco. Depois eu vou até deixar a sua imagem, depois eu entro, a gente vai conversando um pouco, mas deixa Deus te usar. Sei que tem algo no seu coração, nós estamos sedentos por isso, amém? Glória a Deus. Aleluia, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Essa é uma noite de bênção, eu creio que o Senhor vai nos fazer o bem. Eu quero que você esteja aí até o fim deste broadcasting, desta live, e o Eterno vai falar grandemente com você. Se você tiver a tua Bíblia, eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 27. Não será o nosso texto de base, mas o Eterno começou a falar comigo algumas coisas neste livro que eu quero compartilhar com vocês. Números, capítulo de número 27, um versículo pouco estudado, pouco ensinado. Diz assim a epígrafe: a herança das filhas de Zelofeade. Diz assim a palavra do Senhor: e aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertenciam ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante a Moisés e do sacerdote Eleazar. Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos que estão entrando. Nessa noite eu gostaria de, em poucos minutos, falar um pouco sobre as inconveniências divinas. As inconveniências divinas, vou tirar o meu para melhorar o som para vocês. Creio que assim está muito melhor. Se tiver melhor, diz para mim. Quero um feedback se o som está melhor assim, não é? Eu vou falar sobre as inconveniências divinas. Inconveniências divinas. Esse não é o meu texto de base, mas eu vou usar isso como gancho para eu começar a compartilhar o pensamento de Deus com vocês. O que é inconveniências? Inconveniência é tudo aquilo que é inconveniente, é tudo aquilo que não é bom. Então, a pastora Flávia disse, melhorou sim. Então, inconveniente é tudo aquilo que não é bom. Mas eu vou falar sobre inconveniências divinas. Quando nós abrimos a Bíblia aqui no livro de Números, no capítulo 27, a Bíblia está nos contando uma história muito linda. A Bíblia está falando sobre 4 ou 5 mulheres, que era Milca e as suas 4 irmãs, que foram diante a Moisés e elas fizeram uma petição diante a Moisés. Disseram a Moisés: Moisés, o nosso pai está morto. O nosso pai está morto e o nosso pai não teve filho homem, só teve cinco filhas, não é? E o nosso pai foi algo zeloso, foi alguém zeloso. Para você perceber a história desse homem, a Bíblia fala que no passado Deus havia enviado 10 homens, não é? Para espiarem a terra, para ele espiar a terra que Deus queria dar para o povo. E a Bíblia diz que 10 homens voltaram e entorpeceram ou trouxeram coisas ruins ao coração do povo, dizendo que naquela terra tinha gigantes, que naquela terra tinha gigantes, que não era uma boa terra, e Deus queria dar aquela terra para o povo. E essas pessoas enganaram o coração do povo, e 2 pessoas se levantaram, nomeadamente Josué e Caleb, e disseram que a terra era boa. Então, 12 pessoas voltam, 2 dizem que a terra é boa, e 10 dizem que a terra era má. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus feriu aquele povo, não é? De tal maneira que todas as pessoas que acreditaram nessas 10 pessoas, essas pessoas morreram no deserto e não entraram na terra prometida, mas a promessa foi dada a Josué e a Caleb que eles iam entrar na terra prometida.
E dentre essas pessoas que acreditaram em Josué e Caleb, estava esse homem, que é o pai dessas mulheres, que acreditou naquela palavra, mas a Bíblia diz que ele morreu no deserto. E quando ele morreu, ele não tinha filho homem, e a cultura dizia que só os filhos homens tinham direito à herança. Estamos vendo aqui o machismo, não é? Então, as filhas, não é? Quando elas se apercebem disso, a Bíblia diz que elas vão até a tenda do encontro para falar com Moisés. E eles fazem a petição, dizem, o nosso pai foi um bom pai. Ele serviu a Deus, ele morreu no seu pecado, tudo bem. Mas ele não estava no grupo das pessoas que acreditaram naqueles 10 espias que trouxeram mais notícia. O nosso pai acreditou em Josué, o nosso pai acreditou em Caleb, e ele morreu. E nesse momento, nós como filhas, nós não temos direito à herança. Nós não temos direito à herança. E aí que eu quero começar a falar. Amados, nós vivemos num mundo, infelizmente, que é um mundo que nós não devemos esperar nada de ninguém. O mundo que nós estamos é um mundo mau. É um mundo mau, as pessoas olham para o seu próprio umbigo, as pessoas olham para os seus próprios interesses. Mas a Bíblia diz que essas mulheres se levantaram. Eu quero te dizer que o mundo não vai te dar nada até você se levantar para você reclamar os seus direitos. A Bíblia diz que essas mulheres se levantaram e foram reclamar os seus direitos a Moisés. Disseram, nosso pai morreu e nós queremos a nossa herança, nós queremos aquilo que nos cabe, nós queremos aquilo que nos é de direito, nós queremos aquilo que era dos nossos pais. Amados, até esse tempo isso nunca tinha acontecido, nenhuma mulher tinha se levantado para pedir a herança, até que essas 5 mulheres tiveram coragem para se levantar e reclamar tudo aquilo que Deus, ou seja, tudo aquilo que o seu pai tinha deixado em favor deles. A minha palavra nessa noite, em primeiro lugar, é para te incentivar você a levantar. Você a levantar para lutar pelos seus sonhos, você se levantar para lutar pela sua família, você se levantar para lutar pelos seus filhos, você se levantar para lutar pelo seu esposo, você a lutar pelo seu emprego, pelo seu negócio, pelos seus projetos, pelos seus ministérios. Não espere que alguém venha e faça coisas por você que você deve fazer. Não espere que Deus venha e faça coisas que você deve fazer. Nós hoje em dia queremos fazer de Deus o nosso menino, o nosso motoboy, enviar ele para fazer coisas que nós queremos e as coisas não funcionam assim. Deus não vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Deus responde à oração. A oração tem uma parte ação e tem uma parte oralidade. Você ora e você vai para a ação. Deus responde a tua oração, Deus dá a sua bênção, Deus dá o seu aval. Mas você deve se levantar para correr atrás das tuas bênçãos. Eu li uma história, eu entendi que a pessoa que fez a lâmpada, ele fez mais de mil tentativas. Mais de 1000 tentativas. Eu sou um grande estudante, estudo muitas biografias de muitos líderes seculares e não seculares, e eu percebi uma coisa, que todos esses homens, eles tiveram sucesso, verdade? Mas todos esses homens, eles têm uma outra coisa em comum, que todos eles falharam. Todos eles uma vez levantaram, tentaram fazer algo, não deu certo. Mas eles têm uma terceira coisa em comum, que eles nunca desistiram dos seus sonhos. Então, a palavra de Deus para você nessa noite, assim como essas mulheres, se levante. Se levante para lutar, se levante para guerrear. Eu estava agora numa live com o apóstolo Éder, e eu falei que desde o tempo de João Batista até hoje, Deus permitiu a guerra. Deus permitiu a guerra. Ele disse que o reino de Deus sofre violência. Então, nós temos que ser violentos com as coisas de Deus. Nós temos que correr atrás das promessas de Deus. Nós temos que trabalhar. A Bíblia está dizendo no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo disse, Timóteo, uma coisa te mando, que milites para o cumprimento da sua profecia. Nós temos que trabalhar para o cumprimento da nossa profecia. Eu recebi uma palavra profética. Deus vai me abençoar. As coisas não vão acontecer de repente. A profecia, ela é como um projeto de arquitetura que um arquiteto fez. Você não pode pegar o projeto de arquitetura e ir até o terreno e colocar o projeto de arquitetura no chão e sentar por cima desse projeto. Nada vai se construir. Você tem que sacrificar. Você tem que comprar blocos,
você tem que comprar tijolo, você tem que comprar areia, você tem que comprar cimento, você tem que comprar materiais, você tem que trabalhar para o cumprimento da sua profecia. Por isso a Bíblia está dizendo: Israel, prepara-te para te encontrar com teu Deus. Para você se encontrar com Deus, para você viver o milagre de Deus, para você viver a promessa de Deus, requer uma preparação da sua parte, requer uma preparação de você. Você deve se preparar para viver os milagres de Deus, você deve se preparar e não sentar, esperar a Deus dará. Então nós vemos essa mulher se levantar, e esse era o gancho que eu queria usar para começar a falar aquilo que Deus colocou no meu coração. A pessoa que eu queria falar nessa noite era falar sobre José. E durante poucos minutos eu vou falar sobre o homem José. José é um homem que teve um sonho. Ele teve um sonho e, através desse sonho, a Bíblia diz que os seus irmãos o traíram. José não foi traído por causa da roupa que ele tinha. José não foi traído porque tinha muito dinheiro. Os seus irmãos não odiaram por causa disso. Os seus irmãos odiaram por causa do sonho. Porque o sonho ou a visão demonstra o futuro dessa pessoa. O sonho representa a visão, até onde essa pessoa pode chegar. Por isso é que eu digo que os nossos sonhos nós não devemos contar para todo mundo. Porque ao nosso lado tem dois grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoas que querem nos ajudar, mas também tem um grupo de pessoas que querem nos destruir. Por isso é que o nosso sonho nós não devemos compartilhar com qualquer pessoa. E a Bíblia diz que José compartilhou o seu sonho com seus irmãos e por causa disso José foi vendido. Mas eu começo a me perguntar por que José foi vendido? Por que isso aconteceu na vida de José? É aí que vem um pregador mirim que eu ouvi há muito tempo que ele dizia: Deus faz de propósito com propósito. Tem certas coisas ruins que acontecem na nossa vida, tem certas coisas de mal que acontecem na nossa vida, mas é propósito de Deus para um propósito. Deus estava no propósito dos irmãos de José odiarem ele. Deus estava no propósito dos irmãos de José venderem ele. Então tem certas coisas que às vezes está acontecendo na sua vida. É o próprio Eterno que está permitindo. É o próprio Eterno que está permitindo que você passe por essas coisas. E a Bíblia diz que José foi vendido. E eu me pergunto, às vezes eu me perguntei, mas por que José foi vendido? Por que não foi outra pessoa? Por que Deus não poderia dar esse sonho para outra pessoa? Porque somente José teria a capacidade de perdoar os seus irmãos. Os seus irmãos do seu lugar, Judá não teria essa capacidade. Simeão não teria essa capacidade. Isacar não teria essa capacidade. Ninguém teria essa capacidade de perdoar. Deus conhecia o coração de José, por isso permitiu que isso acontecesse com José. E muitas das vezes nós se perguntamos, mas por que nós? Por que não acontece com o Beltrano? Por que não acontece com o Silcrano? Mas por que na minha família só falam mal de mim? Quando tem reunião, é meu nome. Por que na minha família só falam mal de mim? Eu não tenho tanto dinheiro assim, mas nas reuniões familiares é o meu nome. Eu não tenho um bom emprego, eu não tenho um bom carro, mas por que as pessoas falam mal de mim? Porque dentro de você tem algo que você próprio não consegue enxergar. Deus colocou algo dentro de você que vai trazer a libertação para a sua família. Deus colocou algo dentro de você que vai servir de regozijo, vai servir de restauração para a sua família. Deus colocou a salvação da sua família por intermédio de você. José era o instrumento que Deus ia usar para quando a família dele passar por fome, para ele alimentar a sua família. José. E a Bíblia diz que esse José foi vendido. E a gente começa a ver tanta coisa ruim acontecendo na vida desse menino. E um menino tão puro, tão bom. A Bíblia diz que José temia o Senhor. E a Bíblia diz que José foi vendido. E quando ele foi vendido, ele foi parar na casa de Potifar. Ele chegou na casa de Potifar. E na casa de Potifar, mais uma vez, a esposa desse homem queria se deitar com José. E a Bíblia diz que José negou. José não quis. José se absteu desse pecado, da fornicação, do adultério. E a Bíblia diz que por causa disso, essa mulher mentiu contra José, e José foi parar mais uma vez na prisão. Inconveniências divinas. Coisas que são inconvenientes, mas Deus é que está permitindo, Deus é que está te dirigindo. Tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente não entende o porquê, mas é o Eterno que está nos dirigindo, é o Eterno que está nos mostrando o caminho, é o Eterno que está nos guiando. Porque Deus, ele nos faz promessa. Mas Deus não nos fala qual é o caminho que nós temos que percorrer para nós viver a promessa. Muitos de nós, se Deus revelar para nós hoje o caminho que nós devemos fazer para vivermos a promessa de Deus, muitos de nós vão desistir. Muitos de nós vamos chorar.
Eu lembro que uma vez eu orava e eu falei para Deus, eu quero ser abençoado. O Senhor disse, você quer que eu faça tudo isso na sua vida? Eu disse, sim. O Senhor me disse, você vai sofrer. Mas depois do seu sofrimento, você vai viver tudo aquilo que eu te prometi. Então, toda a promessa de Deus passa pelo deserto. É importante que nós passamos pela fase do deserto, porque nós fazemos um encontro com Deus no deserto. No deserto você é quebrado. No deserto Deus te dá forma. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Não foi o diabo que conduziu Jesus. Não foi Jesus que se conduziu ele próprio para o deserto. O deserto não é um bom lugar. O deserto é um lugar onde há fome. O deserto é um lugar onde há sede. O deserto é um lugar onde o sol é escaldante. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus permitiu que Jesus fosse até o deserto. Jesus foi conduzido até o deserto pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo conduziu ele lá. Então, tem problemas e situações que nós passamos, a gente não entende, e a gente começa a procurar pecados na nossa vida, a gente começa a procurar erros na nossa vida. Mas é o próprio Eterno que está permitindo. São propósitos de Deus com propósito. Ou seja, Deus faz de propósito com propósitos. O Eterno, Ele mesmo permite que nós passemos por essa situação, mas em todas essas situações, Deus tem um propósito por detrás disso. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi levado no deserto pelo Espírito, mas Deus fez isso, mas qual era o propósito disso tudo? Se você continuar lendo esse versículo, você vai entender que a Bíblia diz que Jesus Cristo saiu do deserto cheio do Espírito Santo. O propósito de Deus é levar Jesus Cristo até o deserto, e que ele fosse cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, não somente aconteceu isso, mas que quando Jesus saiu do deserto, a sua fama se espalhou por toda a Galileia. Deus o encheu do Espírito e Deus expandiu o nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor está prestes a soprar o seu nome nos quatro ventos dessa terra. O Senhor vai te levantar. É Deus que está permitindo que você passe por esse deserto. Mas o propósito de Deus na vida de Jesus era enchê-lo do Espírito. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas eu sei que nessa situação que você está passando, Deus vai ser glorificado. A Bíblia diz que tanto o bem quanto o mal coopera para o bem daqueles que amam Deus. Até o mal que você está vivendo, até o sofrimento que você está vivendo, Deus vai permitir com que essa coisa coopere para o seu bem. Inconveniências divinas. José foi levado até a prisão sem fazer absolutamente nada. Eu sempre me perguntei, meu Deus, José não fez nada para estar na prisão. Até o dia que Deus me revelou por que José tinha que ir para a prisão. Porque era dentro da prisão que José ia se encontrar com o copeiro, que o José ia se encontrar com o mordomo, que eles iam ter sonhos, ele ia interpretar o sonho, e ele ia dizer que daqui a 3 dias vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e essas mesmas pessoas vão apresentar ele para Faraó. Entenda que existem certas prisões que são necessárias nós entrarmos. Entenda que existem certos problemas que são mister que nós passemos. Se José não entrasse na prisão, ele não conheceria o copeiro mor, ele não conheceria o mordomo. Se José não entrasse na prisão, ele não interpretaria o sonho desses homens e nunca, absolutamente nunca, ele chegaria na presença de Faraó. Se José não entrasse na prisão, ele nunca ia conhecer a pessoa que ia apresentar Faraó e ele ia se tornar o primeiro ministro do Egito. A Bíblia diz que Deus fez de José pai de Faraó. Deus fez de José pai de Faraó. Foi Deus que permitiu que ele entrasse na prisão. É Deus que está permitindo que você passe por certas situações que você está passando. É verdade. Deus permite sofrimento na nossa vida. É verdade. Deus permite que nós passamos por fome. É verdade. Não somente o diabo, nem todo problema que vem na nossa vida é o diabo. Mas tem certos problemas que vêm na nossa vida, é o próprio Eterno que está permitindo que nós passemos por essa situação. Mas a Bíblia diz, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei coisa alguma, porque o Senhor está comigo. Nunca esqueça que o Eterno está contigo. Pouco importa a situação que você está vivendo, as dificuldades que você está atravessando, o Eterno está contigo. O braço forte do Eterno está contigo. O Senhor está contigo. A mão do Senhor te sustenta. A Bíblia diz que quando passamos pelo vale de Baca, o vale de lágrimas, que nós nunca esqueçamos que Sião está diante de nós.
Salmos 88 diz sobre isso. Fala sobre esse vale, que quando você passa pelo vale, não tema, Sião está diante de você. Sião significa lugar exaltado, lugar de bênção. E a Bíblia diz que nós somos como uma cidade que foi edificada por cima do monte. Então a tua bênção está diante de você. Não importa o vale de lágrimas que você está passando, fixa o teu olho junto à montanha e continua andando. A Bíblia diz, eu olharei para os montes, de onde me virá o socorro. Porque o nosso Deus é o Deus das montanhas. O nosso Deus é o Deus dos montes. Eu falei numa live que o nosso Deus é o Deus dos montes. A Bíblia diz que quando Golias chegou para afrontar o povo de Israel, ele pediu que eles descessem no vale. Por que ele não quis lutar no monte? Porque ele sabia que o Deus de Israel era o Deus dos montes. Mas ele esqueceu uma coisa, que o nosso Deus no monte ele está, no vale ele também está. Debaixo do mar negro, nosso Deus enxerga, porque os olhos do Senhor, a Bíblia diz, percorrem por toda a terra. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor percorrem a terra. Porque o nosso Deus é o Deus dos vales, mas é o Deus dos montes. O nosso Deus é o Deus dos tempos baixos, é o Deus dos tempos altos. O nosso Deus é o mesmo Deus do tempo de dificuldades, mas é também o Deus do tempo de bênção. E nós devemos aceitar essas duas moedas e saber que o Eterno está trabalhando em nós, o Eterno está trabalhando no nosso caráter. Se você não passasse por todas as situações que você já passou, você não teria a fé que você tem hoje. Deus permite que nós passemos por situações difíceis para que isso se transforme em testemunhos que vão fortalecer a nossa fé. Que quando você passar por dificuldade, assim como em Lamentações, Jeremias começa a dizer que ele começa a trazer à sua memória tudo que lhe trará esperança, ou seja, tudo aquilo que o Senhor já fez por ele. Eu não sei que dificuldade você tem passado, mas traga à tua memória tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Traga à sua memória as pessoas que Deus já curou. Traga à sua memória quando Deus te curou. Traga à sua memória quando Deus abriu uma porta de emprego para você. Traga à sua memória quando Deus te alimentou. Traga à sua memória quando o Senhor fez milagres na sua vida. E entenda que se você passou por situações mais difíceis, você vai conseguir passar por esse problema que você está vivendo hoje. Eu estou falando sobre inconveniências divinas, problemas e dificuldades que acontecem na nossa vida que o próprio Deus permite. Deus permite que nós passemos por essa situação, mas com um propósito. A Bíblia diz que é uma ministração, inclusive que eu ministrei esses dias, que José recebeu um vestido, uma roupa do seu pai, e essa roupa tinha muitas cores, pastor Tiago. E Deus me revelou que cada cor da roupa de José era uma dimensão do que Deus ia fazer com ele. Deus me disse que na casa do seu pai, ele manifestou uma das cores, que era a capacidade de sonhar. Mas quando ele saiu da casa do seu pai, chegou na casa do Potifar, ele manifestou uma outra cor, que é a capacidade de gerir. Quando ele entrou na prisão, Deus demonstra uma nova capacidade, não mais de sonhar, mas de interpretar sonhos. Quando ele chega na casa de Faraó, ele manifesta uma outra dimensão, não somente de interpretar sonhos, mas de administrar um país. E o que eu estou querendo falar com isso? Que em cada estação da nossa vida, Deus vai permitir que certas coisas se manifestem. Tem certos dons espirituais, tem certas dimensões que Deus colocou dentro de você que ainda não se manifestaram, porque Deus está esperando o tempo certo para ele manifestar essa graça na sua vida. Tem certas dimensões que o Eterno vai te levar. Tem certos dons espirituais que estão dentro de vocês que ainda não se manifestaram, porque você ainda não está diante de Faraó. Então o Senhor vai permitindo em cada etapa da nossa vida que nós manifestemos uma cor, que nós manifestemos uma dimensão. Eu quero te encorajar nessa noite a ter fé no Eterno. Não importa a situação que nós estamos vivendo, mas Deus está permitindo que nessa etapa que nós estamos passando, nós manifestemos uma outra dimensão. E o Eterno nos levou para casa, como muitos homens de Deus estão dizendo. Porque a igreja começou em casa. Jesus começou a igreja com células. A igreja começou em célula. A igreja começou em casas. E o Senhor está nos levando para o Gênesis. O Senhor está nos levando para o princípio. Porque existe uma nova etapa que vai vir depois dessa etapa.
Existe uma nova etapa que está vindo. O Senhor me revelou, me mostrou, quando eu estava lendo esses dias na internet, que há 100 anos atrás, ou há mais de 100 anos, quando teve uma pandemia, que é chamava-se que a gripe espanhola, se eu bem me lembro, depois dessa época, dessa pandemia, houve um grande avivamento no século passado, que apareceu a Ellen Roberts, Catherine Kuhlman, M. McPherson, Maria T., William Seymour, apareceu o Smith Wigglesworth, apareceu Jack Cowie, apareceu muitos homens de Deus, como o profeta William Marion Branham. Todas essas pessoas Deus levantou após essa pandemia. E nessa crise que o Senhor está permitindo agora, depois dessa crise, Deus vai levantar um novo exército. Deus vai levantar um novo povo. Deus vai levantar pessoas com capacidades espirituais para dar resposta a esse mundo. Porque a Bíblia diz que Deus, ele nos prometeu a chuva serôdia, a chuva temporal. E eu creio piamente nisso, e eu prego isso sempre, que existe uma grande chuva, um grande derramar que está vindo sobre a igreja. E o Senhor, nesse momento, está restaurando a igreja, está trazendo um avivamento que está acontecendo nessa época. Se calhar não é um avivamento espiritual ainda, mas é um avivamento moral, é um avivamento de caráter. O Senhor está transformando o caráter, o Senhor está mudando a moral, o Senhor está restaurando os valores. As pessoas estão voltando a repensar, a pensar na mensagem da cruz. As pessoas estão voltando a pensar no arrebatamento. Eu converso com muitas pessoas e me dizem: eu quero que Jesus volte logo. Eu quero que Jesus volte. O Senhor está restaurando. Isso é avivamento. O que é avivamento? É acordar aquilo que estava dormindo. Então, o Senhor permite essa situação para que nós possamos despertar para o arrebatamento, para nós despertarmos que aqui não é nossa casa. É esse avivamento que está acontecendo agora. O avivamento moral, o avivamento de valores, o avivamento de caráter. Existem certas pessoas que estão consertando a sua vida com Deus. Existem certas pessoas que estão fazendo limpezas na sua vida. Existem certas pessoas que estão abandonando velhos hábitos, velhas práticas, velhos pecados, porque as pessoas começam a entender que o Senhor está vindo, Jesus está vindo, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Mas existe um outro avivamento ainda que vai chegar, que é esse avivamento espiritual, que é esse avivamento de colheita, que é esse avivamento onde nós vamos pregar a palavra de Deus e nós vamos colher muitas almas para Cristo. Esse tempo vai vir. Importa que a palavra de Deus seja pregada. A Bíblia diz que as boas novas desse evangelho serão pregas em todo o mundo. Somente depois virá o fim. Entenda que existem certas situações que a gente passa na vida, que é o próprio Eterno que permite, que é o próprio Senhor que está permitindo. Mas nós devemos nos levantar. Nós devemos nos levantar. Deus está despertando a igreja. Isso, pastora Flávia. Avivamento moral. A gente fala muito sobre avivamento espiritual, mas pouco se fala só avivamento moral. Um avivamento de caráter, porque anátema entrou dentro da igreja. Ezequiel está revelando isso. Quando Deus começa a mostrar para eles as abominações de dentro do templo, nós estamos nesse tempo de Ezequiel. Deus abre os olhos de Ezequiel e Ezequiel começa a ver abominações dentro da igreja. Hoje em dia, dentro da igreja, todo tipo de coisa entrou. Me perdoa se você acredita nisso, mas a psicologia entrou dentro da igreja. O coaching entrou dentro da igreja. Me perdoa se você estuda o coaching, é uma boa coisa. Me perdoa se você estuda psicologia, é uma boa coisa, mas o coaching nunca vai ficar no lugar do Espírito Santo. O coaching nunca vai tomar conta do lugar do Espírito Santo. O coaching nunca vai fazer o trabalho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é o único que tem essa capacidade. Não é nenhum curso de psicologia. Os demônios não entendem a linguagem da psicologia. Os demônios não entendem a linguagem do coaching. Os demônios entendem a linguagem do nome de Jesus, porque a Bíblia diz: em nome de Jesus, todo joelho se dobra, que estão no céu, na terra e debaixo da terra. As enfermidades se dobram em nome de Jesus. A doença se dobra em nome de Jesus. Qualquer dificuldade que você pode passar, demônios, hostes, espíritos malignos, somente se dobra em nome de Jesus. Não em nome de nenhuma teologia, em nome de nenhum curso. Dentro da igreja, nós estamos vivendo uma época onde entrou muitas coisas do mundo.
Nós estamos naquela época onde nós estamos fora do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de nós. Por isso é que hoje nós vemos funk gospel. Por isso é que nós hoje vimos, me perdoa alguns irmãos, rap gospel. Por isso é que nós vimos essas coisas do mundo vindo para dentro da igreja. Eu vi uma igreja que tem uma bateria de samba, tudo bem, amém. Foi um bom propósito, ganharam alma, mas para mim tudo isso são coisas do mundo vindo para dentro da igreja. As pessoas estão trazendo coisas do mundo dentro da igreja, e nós estamos numa época que Deus quer limpar a igreja. O Eterno me disse, quando eu estava orando durante esses dias, que Ele quer a sua igreja de volta, com os pastores. Eu ouvi até um homem de Deus dizendo isso, que os pastores roubaram a igreja de Deus para eles. Os pastores roubaram a glória de Deus para eles, e Deus quer a sua igreja de volta. Por isso é que Deus nos juntou hoje, dentro das nossas casas. Não mais você, pastor, não mais você, Moisés, não mais você, Arão, mas você e Deus. Porque a Bíblia diz que o povo estava diante do monte, Deus queria falar com o povo, e o povo negou a voz de Deus. Disseram a Moisés, Moisés, fala com Deus por nós. Porque eles tinham medo daquela voz. O povo rejeitou a voz de Deus, mas a vontade de Deus sempre foi falar com o seu povo diretamente, sem nenhum profeta, sem Moisés, sem Arão. Deus quer falar conosco diretamente. E esses dias o Senhor permitiu que nós estivéssemos dentro de casa para nos construir. So we can build, para nós construir o nosso altar com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo com Deus, o nosso TSD com Deus. Tempo a sós com Deus. É isso que o Eterno está fazendo. É esse grande avivamento que nós estamos vivendo agora. É o Senhor que permitiu essa pandemia. Apóstolo, essa pandemia são iluminados que fizeram, amado, que seja. Mas é profecia também que está escrito. Mateus capítulo 24 fala sobre isso. São profecias escatológicas. Pouco importa se essa arma foi criada no laboratório ou não. Isso pouco me importa. O que me importa é que a Bíblia falou sobre isso. A Bíblia narra sobre esse fato. A Bíblia narra sobre esse facto que essas coisas vão acontecer e vão acontecer piores. Então esse é o tempo de nós nos prepararmos. É Deus que está permitindo isso. São inconveniências divinas. O Eterno permitiu que nós passamos por essa fase para que nós possamos despertar. Há quanto tempo você não pensava em céu? Há quanto tempo você não aspirava, meu Deus, eu quero viver no céu, eu quero morar com o Senhor? Porque o mundo tem enviado muitas coisas, nós temos recebido muitas outras coisas do mundo, nós temos recebido muitas outras informações. Os bens materiais têm tomado conta do nosso coração. As glórias desse mundo, o poder desse mundo, os desejos desse mundo têm ganhado o nosso coração. Mas o Senhor permitiu essa situação para que nós voltêssemos para Ele, para que nós voltemos para Ele. Volte para o Senhor. Eu não sei se você está me acompanhando, você é crente, ou você está longe da presença de Deus, ou você não conhece o Senhor, mas se por acaso você não conhece o Senhor, se por acaso você estava longe do Senhor, volte para Jesus. A Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato, se tu abris, entrarei e cearei contigo. Esse é o tempo de você abrir a porta do seu coração para que Jesus venha e viva dentro de você. Esse é o tempo de você permitir que o Espírito Santo venha e habite dentro de você. Não abra só uma parte do seu coração. Algumas pessoas dizem, Jesus entra no meu coração e me abençoa. Jesus entra no meu coração, abençoa meu casamento. Jesus entra no meu coração, abençoa as minhas finanças. Mas não gera o meu dinheiro, não mexe no meu dinheiro. Algumas pessoas abrem certas partes do seu coração, mas não abrem outra. Ele que toma as suas próprias decisões, ele próprio que dirige a sua vida, porque Jesus ainda não tomou total controle da sua vida. Mas esse é o tempo. Vamos voltar para o Senhor. Eu estou terminando. Vamos voltar para o Senhor. Vamos entregar a nossa vida a Deus. With commitment. Com entrega. Vamos entregar. Vamos ter compromisso com Deus. Porque Jesus está voltando. Eu tive um sonho durante esse dia que eu estava subindo ao céu. E quando eu subi ao céu, Deus me disse, é o tempo realmente de nós subirmos ao céu. Mas ainda não é o tempo, porque é um trabalho que tem que ser feito na terra. E eu que estava subindo aos ares nesse arrebatamento, eu voltei para a terra. Eu assustei, acordei. E hoje uma irmã me ligou, o mesmo sonho que eu tive, ela teve. Ela me disse, mas eu sonhei que nós estávamos no céu, você foi arrebatado, você estava com o Senhor, e o Senhor dizia para você que ainda existia muito trabalho para ser feito na terra, que almas devem ser ganhas. Amados, existe um trabalho que nós devemos fazer. Deus permitiu isso.
para que nós possamos ganhar almas, para que nós possamos despertar e entender que aqui não é o nosso lugar. Eu vou terminar antes que o pastor Tiago entre, falar isso daqui, que eu preciso falar isso daqui. O mundo não é o nosso lugar. O mundo não é a nossa casa. A gente pode orar, Senhor, arruma o Brasil, Senhor, arruma Brasília, Senhor, arruma, mas não vai melhorar, pastor Tiago. Esse mundo, a situação vai continuar a piorar, porque Jesus falou isso, o amor de muitos se esfriará. O amor vai se esfriar. As pessoas vão começar a duvidar da fé, muitas pessoas vão se tornar incrédulos. Então não adianta nós dizermos que Deus vai arrumar o Brasil. É mentira, as coisas vão piorar no mundo. É assim que o anticristo vai se manifestar, propondo uma falsa paz. Por que Deus permitiu isso? Para a gente entender que aqui não é o nosso lugar. Nós devemos nos desapegar desse mundo, do material desse mundo. Entender que existe uma outra vida que Deus nos propõe depois dessa vida. Eu vou terminar, pastor, e vou contar uma história de 1 minuto. Não, eu quero... Fique em paz. Vai sempre que eu prego... Sempre que eu prego num funeral, eu falo dessa história. Eu falo que existe um homem. E esse homem tinha uma esposa. E essa esposa acompanhava ele quando ele estudava. Essa esposa acompanhava ele quando ele ia para a faculdade. Quando ele terminou, ele começou a trabalhar. Essa esposa acompanhava ele para o ponto de ônibus. E esse homem um dia enriqueceu. Quando esse homem enriqueceu, esse homem arrumou uma segunda esposa. E essa segunda esposa agora estava com ele. Só que um dia, mais tarde, esse homem dava de tudo para a segunda esposa, esquecia da primeira esposa. Pastor, dava joias, dava roupa, dava tudo que tinha que dar para a segunda esposa. E a primeira esposa que estava com ele desde o princípio, esse homem abandonou essa esposa. Mulheres, não ficam chateadas comigo, vocês vão entender a história daqui a pouco. E, pastor, o incrível é que esse homem ficou doente. Quando ele ficou doente, e ele estava prestes a morrer, ele disse, eu vou morrer para a segunda esposa. A segunda esposa falou para ele, tá bom, você vai morrer, tudo bem, mas para mim, eu e você aqui acabou, a gente vai ter que se separar. Porque para mim, você já nem mais viável ficar com você. Mas a primeira esposa estava lá e disse, amor, eu vou ficar com você. E se possível, eu vou com você até o dentro dessa tumba, eu morro com você, eu não vou te abandonar. E Deus, uma vez ministrou essa história para mim, eu quero ministrar para você o que é a primeira esposa e o que é a segunda esposa. A primeira esposa era a alma desse homem. E a segunda esposa era o corpo desse homem. A alma sempre esteve com ele, encorajando ele nos momentos difíceis. Davi disse, por que estás abatido, minha alma? Davi era encorajado pela sua alma, se encorajava ele e a sua alma sempre esteve com ele. Ele conversava com a alma porque está abatido, a alma sempre esteve com ele. Mas esse homem, quando ele enriqueceu, ele esqueceu da alma que sempre esteve com ele. E ele começou a alimentar o seu corpo. Começou a alimentar com roupa, começou a alimentar com joias, começou a alimentar com sapatos. Só que o dia que ele morreu, o corpo abandonou ele. Voltou para o pó. Mas só uma coisa ficou com ele, a sua alma. O que Deus está querendo falar para você nessa noite? Pare de investir na tua segunda esposa, que é o teu corpo. E comece a investir na tua alma. Comece a investir no teu espírito. Não investa naquilo que é perecível, mas alimente aquilo que é eterno. O nosso espírito não morre, o nosso espírito é eterno porque ele veio de Deus. Muitas pessoas têm alimentado os seus corpos com roupa, com joia, com glamour e temos esquecido a nossa alma. Porque a nossa forma de nós vivermos, aquilo que nós mais alimentarmos aqui na terra, vai determinar como nós vamos passar a eternidade. Aquilo que nós mais alimentarmos na terra, vai determinar como nós vamos passar a eternidade. Se você alimentar mais o teu corpo que a tua alma, você será destruído. Mas se você alimentar mais a tua alma, o teu espírito, você será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a sua família. Eu quero orar por você. Você que tem alimentado mais o teu corpo. Você que tem alimentado o seu corpo com joia, com glamour, com tudo. Volte para o Senhor Jesus Cristo hoje.
Não invista naquilo que é perecível. Apóstolo Paulo disse uma coisa: envio. O meu desejo, eu oro por vocês, que seja corroborado com o poder do Espírito Santo no homem interior. A gente precisa fazer crescer o nosso homem interior, alimentá-lo com oração, alimentá-lo com a palavra de Deus. Está na fé, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Deus abençoe grandemente. Eu creio que daqui a pouco a gente vai orar por você. Você que está me acompanhando, você não é crente, você que está me acompanhando, alguém compartilhou com você, não saia daí. Eu quero que você receba Jesus hoje na sua vida. Eu quero que você faça uma aliança, uma nova aliança com o Senhor. Apóstolo, eu tive uma aliança com o Senhor, eu quebrei. O nosso Deus é o reparador de brechas. Deus quer restaurar a sua aliança com você. Você quebrou alianças no passado, mas Deus não quebrou a sua aliança com você. Você tem quebrado as suas alianças com Deus, mas Deus não quebra a sua aliança com você. A Bíblia diz que a fidelidade do Eterno é protetor, é proteção, escudo para nós. Porque a nossa fidelidade falha, nós erramos, mas Deus não erra. Deus não falha conosco, Deus não nos abandona. Então, não quero que você saia daí até o final. Nós vamos conversar um pouco com o pastor e a gente vai orar por você. A gente vai orar por você, para que você volte para o Senhor. Deus abençoe. Aleluia, que honra ter essa palavra de Deus aqui para nós, para você ficar até o final. Eu vou até pedir, apóstolo, que você dirija uma oração, 2 orações, na realidade, para aquele que está aqui assistindo. Eu estava percebendo que tinha pessoas até afastadas entrando aqui, né? Então, assim, eu fico feliz de ver aonde o Espírito Santo de Deus está tocando, está alcançando. E eu também, depois eu pedi, você pode até emendar na mesma oração, mas também liberando uma palavra, né, para semear e colher. Eu senti isso no meu coração, de você estar liberando uma palavra para a igreja. Agora, uma coisa que você tem falado, e é onde Satanás quer também muito nos roubar nesse tempo de ficarmos teoricamente presos, né? A maneira de como nós vemos Jesus hoje vai definir o nosso futuro também. A maneira de como nós vemos Jesus hoje vai definir o nosso futuro. Eu tenho me preocupado com 2 coisas. Eu passei um tempo da minha vida dormindo pouco e longe da minha família, né? Então, esse tempo estou aproveitando para estar mais próximo da minha família e mais próximo de Jesus. Como? Eu estou tendo momentos, eu deito no chão aqui do quarto e não falo nada, eu quero procurar ouvir a voz de Deus. Deus está falando muito comigo que a intimidade é quando a gente fala menos e ouve mais, fecha a boca e abre o coração, né? Abre o ouvido e fecha a boca. Então, assim, eu creio que quando nós saímos dessa quarentena, alguma lição a gente tem que ter aprendido, e pelo menos para mim está sendo insistir, buscar a Cristo de uma maneira diferente que eu buscava. Não que a maneira que eu buscava antes fosse errada, mas se a palavra de Deus se renova a cada manhã, se renova todo dia na nossa vida, e se Deus quer nos ensinar algo, pelo menos diferente de quando começou há 40, 50 dias atrás, a gente tem que estar hoje. Né? Eu tenho sido, durante toda a minha vida, sempre fui um cara muito curioso, e muitas vezes o diabo ele colocou dúvidas no meu coração, dúvidas diversas, dúvidas com relação à minha fé, muitas vezes. E aí, o que acontecia? Teve uma frase que eu ouvi, eu quero que quem está ouvindo aqui guarde no seu coração: não é pecado você ter dúvida, desde que a sua dúvida te leve para a presença de Deus. Desde que a sua dúvida te leve para a presença dele, porque quanto mais você tem dúvida, mais você entende que você está se chegando à presença dele. Meu querido, eu lembro uma vez, eu vou compartilhar algo aqui, apóstolo. Eu lembro uma vez que eu estava no começo do meu casamento, e eu nem tinha filhos ainda, e eu lembro que eu estava com muita dúvida no meu coração, mas não é que eu tinha dúvida, eu sentia que era um ataque na minha mente para me tirar, para colocar dúvidas.
Né? E eu lembro que eu fechei meu olho e falei, Deus, eu quero nessa madrugada ter uma experiência com o Senhor. E eu nunca tive uma presença tão forte de Deus na minha vida como naquela madrugada, naquela sala. E eu me lembro que nenhum acampamento, nenhuma conferência, nem em Israel, nem em outros países que eu tive buscando de Deus, não tive a mesma experiência. Por quê? Porque ali Deus me marcou e falou, não esqueça, viu? Eu estou aqui com você e eu acredito que é nisso, a visão de como nós vemos a Cristo vai determinar nosso futuro. Você vê todo o processo de José, né? Você vê todo esse processo que ele teve, e aí você vê aonde ele chegou. Nós estamos todos juntos num processo. Eu não sei o que está passando dentro da sua cabeça, na sua casa, com relação ao seu ministério, mas você até falou, apóstolo, de um sonho que você subiu, né? Eu tive, ontem nós passamos, eu passei a tarde na casa da nossa pastora, ela teve um sonho muito parecido e eu tive um sonho muito parecido também. Nós tivemos um sonho muito parecidos e eu lembro que, a gente eu via pessoas perdidas. Eu vou compartilhar um pouquinho do sonho da nossa pastora que ela teve. Ela falou que estavam entrando, após tudo isso que aconteceu, estavam entrando pessoas na igreja, estavam fazendo filas para entrar. Só que ela não entendia, porque eu não estava dentro da igreja, já começando o culto, e porque eu tinha que dar atenção a isso. Ela falou que eu subi num poste, e tinham pessoas trabalhando na iluminação do poste. Ela falou que eu subi lá e aí a luz acendeu igual luz de estádio sobre as pessoas. E aí ela falou que via pessoas que estavam longe da presença de Deus voltando, e famílias antigas também voltando. Né? Então, assim, tem mais detalhes dos sonhos, mas o que eu estou falando às vezes Deus faz a gente subir, né? Mas ainda, por quê? Porque a obra aqui tem que continuar, às vezes a gente acha que já é o ponto final, não é. Eu tenho orado muito, e eu sei que isso está no seu coração também, eu e a minha família, esse povo que está nos assistindo, nós vamos participar desse novo mover de Deus. Eu comecei o ano de 2020 falando na nossa reunião de liderança. Meu coração está com muita expectativa do que Deus vai fazer, do que Deus vai fazer na nossa família, do que Deus vai fazer no nosso país, na nossa nação. E Deus, ele se move da maneira dele. Quantas vezes eu recebi palavras de pessoas de Deus, e aí eu falo para minha esposa, olha, tal pessoa falou, Deus vai fazer isso, isso e assado. Só que Deus sempre cumpriu, mas nunca fez como eu achava que ele iria fazer. É a mesma coisa agora. Deus está cumprindo com a palavra dele. É impossível nós não percebermos que Deus está se movimentando. É impossível. Nós percebemos Deus se movimentando, mas da maneira dele. E a hora que for de nós vivermos, eu acredito que o fim está muito próximo, e eu quero, com a minha família, eu quero com esse povo da igreja, quero com o apóstolo, juntos, levarmos o amor de Cristo e vivenciarmos tudo isso. Eu acredito que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Se não for, glória a Deus, né? O morrer é lucro, mas a nossa geração é a geração do arrebatamento. Os nossos filhos verão com os olhos dele Jesus vindo em glória. Também nós, na realidade, nós subindo, né? E depois nós veremos em glória com Cristo. Então, eu creio nessa palavra, eu quero aprender, quando passar tudo isso, eu quero falar, eu aprendi mais com Deus, eu aprendi mais com as revelações de Deus, e eu quero que você que está nos ouvindo tenha isso, né? Chega de deixar o humanismo entrar nas nossas famílias, nas nossas redes sociais. Às vezes eu vejo, assim, sinceramente, vou fazer até um desabafo aqui, as pessoas continuam só postando coisas de si mesmo, coisas fúteis. E aí eu falo, o que eles estão aprendendo nessa quarentena? O que eles estão produzindo nessa quarentena? Hoje eu estava tomando banho e eu antes dessa live eu estava produzindo um material para o trabalho que a gente faz para o Encontro com Deus, e Deus falava assim comigo, produza mais, produza mais, produza mais, escreva mais. Então, eu fico pensando, o que a gente está ganhando, o que a gente está crescendo nisso daí? Eu não quero ser o mesmo Tiago de antes. Não que eu não era uma bênção, mas eu quero ser mais ainda próximo de Deus,
mais sensível à voz dele, e eu sei que toda igreja também quer isso. Bom, eu vou parar de falar um pouquinho. Apóstolo, por favor, se você puder fazer essas orações para aqueles que estão afastados, mesmo dentro da igreja, mas afastados, que eles possam se voltar, porque eu quero que as pessoas depois passem essa mensagem, nós vamos colocar no YouTube, nós vamos mandar o link para que todos possam assistir. Ore pela nossa nação, e depois eu queria que você fechasse orando pela nossa igreja, pelo nosso ministério, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Aleluia. Que Deus seja louvado. Amados, essa é uma noite de graça. A Bíblia diz, ouvires a voz do Senhor hoje, não é? E o Senhor hoje, Ele está te chamando. Eu não sei como você tem levado a sua vida, mas eu quero te dizer que a salvação, ela é individual, mas a responsabilidade, ela é coletiva. Você pode estar na igreja durante 50 anos, 10 anos, 15 anos, e mesmo assim não ser salvo. Porque a verdadeira salvação, ela vem por intermédio de Cristo, através da fé, por intermédio de um arrependimento sincero. Eu quero orar por você, você que tem sentido um esfriamento na fé, você que estava afastado. Se você está aí, eu quero que você comente, e você escreva: eu estou de volta, eu estou de volta. Eu vou ver aqui nos comentários, estou acompanhando os comentários, e vou orar com você também. Você que estava afastado, escreva que estou de volta. Você que tem se sentido fraco na fé, escreva aí que você precisa desse recarregamento espiritual, e enquanto os comentários sobem, eu estarei orando por você, e eu creio que você será uma arma poderosa na mão do Eterno, que o Senhor ainda vai fazer muita coisa com você, mas importa que hoje você abra o teu coração, e eu quero orar por você e todos os irmãos que estão me acompanhando. Eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia e graça, eu estendo a minha destra de comunhão, pastor Tiago, nessa noite, para orar por todos os irmãos que estão me acompanhando nessa noite. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu oro por esses irmãos, Pai, que têm se sentido fracos, cabisbaixos na fé, não têm conseguido avançar por certos erros, por certos pecados, por certas forças que têm puxado eles para trás, e por isso não têm conseguido prosseguir. Pai, no nome de Jesus Cristo Nazareno, que nessa noite o laço da impiedade, o laço da malignidade, o laço do pecado vem ser quebrado na vida dos teus filhos. Que eles, Pai, sejam lavados e restaurados por intermédio do teu sangue. Que o teu sangue precioso possa purificar a vida de cada um, possa lavar a vida de cada um, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai, eu oro pela vida da Sil Santos, que está aqui escrevendo. Pai, que ela seja mais forte, que o Senhor arranque o medo da vida dela, que ela seja forte no Senhor, que ela se fortaleça no Senhor e no grande poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno e pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno. Pai, eu quero orar por esta nação, pela nação brasileira. Temos visto conversa de impeachment, temos visto muitas situações complicadas nessa nação, mas o que nós queremos te pedir é que a tua vontade seja feita nesta nação. Pai, nós sabemos que a tua nação, a tua vontade, são vontades de paz, são vontades de... A Bíblia diz, não é, que os teus planos são planos de paz, para nos dar um futuro, uma esperança. Então, que os teus projetos, os teus planos venham se cumprir nessa nação, sobre a vida de todos os cidadãos dessa nação, sobre a Câmara, sobre o Senado, sobre o Legislativo, o Executivo. Pai, que a tua vontade se cumpra, em nome de Jesus Cristo Nazareno, e que todo o poder do inimigo seja desarraigado daquele lugar. Nós repreendemos todo o poder da serpente, todo o poder do dragão, no nome de Jesus Cristo Nazareno, que seja destruído todo o altar diabólico, todo o altar satânico que foi levantado em Brasília, que seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo Nazareno, e que a paz seja restaurada nessa nação, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Pastor Tiago, eu vi alguém escreveu aqui que a salvação ela é individual, mas a responsabilidade ela é coletiva. Pastor, quando você começou a contar o sonho da sua mãe, na verdade, você disse antes que você tinha sentido da parte de Deus, que o Senhor tinha falado algumas coisas para mim. Isso é bem verdade. E quando você falou o sonho, praticamente era confirmação. Então, não sei se eu vou fundo nisso, mas realmente Deus me mostra esse novo tempo.
para a igreja, esse novo tempo. O Senhor me falava que nesses últimos tempos você colocou o ministério em primeiro lugar. Eu não sei como você viveu a sua vida durante esse todo tempo atrás, mas eu sinto que o ministério, a obra de Deus, tem se tornado prioridade para a sua vida. E o Senhor me disse para te dizer que Ele viu esse intento do seu coração, o desejo do seu coração em colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Que em nada você tem colocado os teus desejos, as tuas vontades em deferimento da vontade de Deus e da obra de Deus. E o Eterno me disse que realmente essa luz que você viu vai se resplandecer diante da igreja e novas pessoas vão vir, não somente ouvir pessoas antigas que você falou, mas ouvir filhos novos vindo para a igreja, filhos novos, pessoas que vão te honrar, pessoas que vão te respeitar, pessoas que vão abraçar a visão. O Senhor está enviando esse novo povo. E sim, vai haver um grande crescimento na obra, vai haver esse crescimento, o Senhor nos mostrou, e isso vai acontecer, não muito longe, mas muito perto, está perto, o Senhor está fazendo isso, e novas pessoas vindo para a igreja, eu estou vendo isso, Deus me mostrava isso quando você falou isso para mim. Sil Santos, estou vendo alguém aqui, Sil Santos, não conheço, não sei se é da igreja, o Espírito Santo está falando algo para mim. Não sei se está aí, Sil Santos. Eu quero que você dê um feedback. Normalmente eu não faço isso nas lives, mas eu estou sentindo o Espírito de Deus me mover. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente. Então, existe esse novo mover vindo para a igreja. Deus me disse que está enviando. Deus me falava, você falou de pessoas antigas. Sim, verdade. Mas houve muitas novas pessoas a virem à igreja a crescer muito, Sil Santos, sim. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu não sei se você é da igreja semear e colher ou não, mas o que o Senhor me disse é que eu vi você, Deus abriu meus olhos e eu vi uma visão, e nessa visão eu via você esmorecendo, eu via você cansada, e eu posso perceber que na fé você tem passado por alguma fase que você tem se sentido cansada, tem se sentido cabisbaixa, tem se sentido sem força. O Senhor me disse nessa noite que Ele restaura as suas forças nessa noite, Ele restaura as suas forças, Ele arranca o medo de dentro de você, Ele restaura você e Ele pede da tua parte mais entrega e mais confiabilidade a Deus, porque existem certos milagres que estão para acontecer. Eu estou vendo, é como se eu visse um presente que estava sendo entregado a você, e Deus me disse para você ficar atento, que antes desse mês, assim que a gente está entrando nesse mês de maio, no espaço de 2 semanas, existe um grande milagre que está vindo até a sua vida, diz o Espírito do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Pastor, eu não sei se você tem algo para falar, eu estou olhando aqui nos comentários, se Deus toca no meu coração, eu falo alguma. Eu tô aqui curtindo. A Sil está confirmando, disse é assim mesmo que ela está. Amém, apóstolo, pois é assim mesmo que eu estou. Deus te restaura, filha, Deus restaura as tuas forças. Ela é da igreja, pastor? Ela é da igreja? Ela é da igreja. É da nossa igreja, a Silmara. Silmara, Deus restaura as tuas forças, seja restaurada, porque você é uma arma poderosa na mão do Eterno. Então, seja restaurado na força do Senhor, eleva a tua fé ao mais alto. Existe um grande milagre, tem uma resposta que você está esperando. Eu não consigo ver claramente o que é, mas existe algo que você está esperando da parte de Deus. Estou sentindo isso no meu coração, isso tem trazido uma grande angústia. E Deus me disse, conta hoje. 2 semanas, precisamente, estou vendo a mão de Deus se encarregando sobre os teus inimigos e Deus abrindo uma grande porta para você, diz o Espírito Santo. Aleluia. Pastor, não sei se você tem algo para falar sobre o tema. Não, cara, a Carol me falou, você só está pregando, pastor? Não é a live do pastor. Hoje o pastor me chamou para pregar. Ele só prega 30, 40 minutos. No final eu entro. Tô me justificando para minha esposa antes que ela me mate. Carol, obrigado por emprestar o apóstolo Simão Bunga. Ele, na realidade, ia ministrar na igreja, no encontro de homens, né? Dia 20. E no domingo, né? Era ministrar no domingo e depois ministrar no sábado. Mas Deus sabe de todas as coisas. Temos visto já que alguns estados, os cultos têm voltado gradualmente a 30%, né? Temos fé que em maio, se Deus quiser,
a igreja também vai estar voltando, e pouco a pouco vamos voltar à normalidade, mas nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais, nunca mais. O Senhor vai fazer algo novo nas igrejas. Eu creio que a sua vida e a minha vida não serão a mesma. Eu estou fechado em casa, estou buscando uma nova dimensão. Buscando uma nova dimensão em Deus. E quando eu te encontrar, que eu te ver que você se tornou fogo. Você já não é a mesma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus, apóstolo, obrigado. Né, o pessoal que está aí, eu queria orar pelo apóstolo. Amém? Queria que você que está assistindo conosco fechasse seus olhos na sua casa também. Vamos abençoar a vida do apóstolo, a vida da Carol. Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos seus servos, por essa família, Senhor, que tem se iniciado agora. Senhor, nós te louvamos pela tua provisão na vida deles. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado deles em todos os detalhes, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que juntos eles acessem, Senhor, o trono, Senhor, do Senhor. Novas revelações, mais glória, mais graça, mais vida. Senhor Jesus, abençoe a saúde deles, ó Pai. Nós declaramos que o Senhor está blindando as vidas deles, ó Pai. Não os deixes ficarem mal, Senhor. Pai, cubra com teu sangue a vida deles. Obrigado pelo ministério desta família, deste homem. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e cremos, Senhor, que quanto antes, Senhor, eles estarão conosco lá, se alegrando na igreja, Senhor, trazendo palavra dos céus sobre as nossas vidas, ó Pai. Viveremos juntos, Pai, essa glória com as nossas famílias e com teu povo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Apóstolo Simão, vou deixar aqui uma promessa com quase 60 pessoas aqui de testemunha. Você vai ser a primeira pessoa que vai pregar na igreja, que a gente está em dívida com você. Glória a Deus. Você vai ser a primeira pessoa. Eu tô aqui, eu moro no prédio, né? Aí quando eu grito a minha esposa, fala baixo. Ela tá aqui, ela tá controlando o volume da minha voz. Não interfonar, mas vai ser uma grande bênção. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado a cada um que tem estado todos os dias nessa live. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, AP. Um grande beijo para todos. Fiquem na paz. No nome de Jesus. Até amanhã, amados. Amanhã tem mais. Deus abençoe.